Bom dia, pessoal. Nós continuamos os nossos estudos de filosofia com a filosofia chamada filosofia helenística. A filosofia helenística, para lembrar, é aquela que se desenvolveu na Grécia após o domínio macedônio, então por volta do século IV antes de Cristo, tá bem? Então vamos continuar nossos estudos. Filosofia helenística, continuação. Nós vamos estudar os filósofos que são chamados os estoicos, aqueles, os céticos, e todos com uma proposta de uma vida virtuosa, uma vida com virtudes. O pessoal andou estudando nos últimos tempos as virtudes, são propostas destes filósofos de correntes diferentes, mas que propõem uma vida virtuosa, uma vida baseada em o jeito justo, o jeito correto e ético de viver, tá bem? Então, vamos começar os nossos estudos. Os aplausos são para vocês, alunos celtas, tá? Vamos continuar aí. Nós vamos ver agora o estoicismo. O estoicismo é uma corrente que surgiu com um pensador chamado Zenon. Zenon, segundo contam, né, saiu com um barco da ilha de Chipre e acabou naufragando. No naufrágio, perdeu toda a sua fortuna. A partir daí, foi até uma região onde tinha livros na Grécia já, né, onde era possível ler coisas, e conheceu, ouviu falar de Sócrates. Daí para frente a sua vida ele se dedicou à filosofia, então a pensar filosoficamente, que é a corrente do estoicismo, tá? O estoicismo ele tem como ideia alguns preceitos, algumas propostas. Tudo que existe na natureza, ele tem uma razão de ser, ele tem um logos. Então, existe um motivo para as coisas serem como elas são. Existe um destino. O mundo está organizado independente de você. Daria para pensá-los talvez como um fatalista. Não há muito o que fazer. Você deve aceitar o seu destino, aceitar a sua dor, aceitar aquilo que a vida traz para você. Então, eles têm uma proposta de viver em serenidade, ataraxia, sem uma luta contra aquilo que o destino te propôs. Não quer dizer que os estoicos são covardes, ao contrário. A coragem para enfrentar o seu dia era uma das propostas do estoicismo. Não quer dizer que os estoicos não participavam da vida política. Ao contrário, o fato de você viver com dignidade, de você viver com ética, influencia toda a vida daqueles que estão à sua volta. Um grande pensador estoico foi Marcos Aurélio, imperador romano. Tá? Então, portanto, a vida política fazia parte também do estoicismo. Estudar, pensar a vida, aceitar as coisas com paciência, alterar as coisas, mas alterar sempre com muita ética, tá? Então, esses filósofos do estoicismo acabou sendo uma corrente que rivalizou um pouco com o epicurismo. O epicurismo também propunha uma vida para você pensar no seu dia, viver o seu dia, uma vida voltada para as coisas boas, colher o dia, tal como os estoicos. Mas os estoicos têm mais essa paciência, né? Tanto é que a própria palavra estoico se refere a isso, uma paciência estoica, assim, aguentar o seu peso, carregar o seu peso, enquanto o epicurismo propõe que você busque mais a felicidade. Embora
Concluindo os estoicos, a felicidade chegaria até você se você convivesse com o seu dia em harmonia com o seu dia, já que você não pode mudá-lo. Então você sabe o nada que você é, tá bem? Então o sábio, ele domina as suas emoções, ele consegue dominar, ele consegue controlar, e aí ele chega a uma vida feliz. Aqui ficou o barquinho do Zenão, para vocês lembrarem da história. Pois bem, agora nós vamos para algumas frases. Frases de Marcos Aurélio. Marcos Aurélio, aquele imperador romano, aceite as coisas que o destino arrumou a você, amarrou a você. E ame as pessoas que o destino trouxe para junto de você, mas o faça de todo o coração. Então, aquilo que a vida te deu, aquilo que o destino te deu, aquilo que as pessoas aquilo que o destino trouxe para você, as pessoas, viva de todo o coração, com toda a emoção. Agora, uma frase do Sêneca, também da corrente dos estoicos. Quem vive na tranquilidade, que seja mais ativo. Quem vive na atividade, que encontre mais tempo para descansar. A natureza te lembra que fez o dia e a noite. Essa é a ideia de temperança. Então, que você não deve se exaltar nem no agir e nem no ser passivo demais. Tá bem? Sêneca. E o Zenon. A natureza deu-nos 2 orelhas e uma só boca, para nos advertir de que devemos se impor mais ouvir do que falar. Vou ler de novo, tá? A natureza deu-nos 2 orelhas e uma só boca, para nos advertir de que se impõe mais ouvir do que falar. Então, essa acho que vocês já ouviram de outra forma. Então, tem 2 orelhas, estão mais atento a ouvir e falar menos, prestar mais atenção, né? Então, tá aqui algumas frases ligadas aos filósofos, que são filósofos estoicos, tá? Vocês, então, leiam, releiam. Pois bem, passamos para o ceticismo. Essa corrente, ela também é uma corrente helenística, é uma corrente do século IV a.C. também, e ela tem uma proposição que já foi encontrada anteriormente, que mais tarde será retomada por outros pensadores, de que não é possível você encontrar uma verdade sobre as coisas. Você pensa, né? Você pensa sobre as coisas, você tem que fazer sempre perguntas, tem que ser sempre investigativo, mas não pode achar que tudo o que você está tomando como correto é de verdade correto. E também não deve ficar emitindo opiniões sobre as coisas na medida em que não há uma verdade sobre as coisas. Pressupõe que você continue sempre em investigação. Essa corrente cética, ela vai aparecer mais tarde com muitas propostas de que não existe uma verdade que dure para sempre sobre algo. Por exemplo, no século XV, XVI, se falava em quantos planetas existiam no universo. Se apontava 5 como os planetas. E isso era uma verdade afirmada, por exemplo, por Galileu, afirmada por Kepler. Então, a verdade, ela vai se construindo com o tempo. Essa ideia de ceticismo, ela será retomada mais tarde, tá bem? Então, fiquem atentos aí. E dentro dos filósofos do ceticismo do período que a gente está estudando, tem um filósofo chamado Pirro. Está aqui a disputa entre o que eu afirmo e aquilo que eu questiono, sempre em filosofia. Tá? Aí tem aqui uma brincadeirinha de uma charge sobre ceticismo que aparece. Você acredita que os astros influenciam as nossas vidas? O outro responde:
Não, eu sou um cético. Sou um cético, vamos lá, ceticismo, não acredito em nada. Mas ele mesmo responde na sequência, como, aliás, todo capricorniano. Ou seja, ele apareceu uma contradição. Essa contradição do ceticismo, ela também é usada, ela foi muito usada pelos filósofos. Se eu afirmo que não há verdade sobre as coisas, eu estou apresentando uma contradição. Ou seja, eu estou afirmando que não há verdade. Então, isso se torna uma verdade. Existe uma contradição no próprio ceticismo. E depois tem uma outra, que é do Pirro. O Pirro ficou conhecido uma expressão assim, vitória de Pirro. Tem uma frase aqui, outra vitória como esta, estaremos perdidos. Essa frase de Pirro ficou vitória de Pirro, está relacionado a algo mais ou menos que você pode usar sempre aí, se você quiser, né? Para você mostrar seu conhecimento. Quando você entra numa batalha e perde mais homens, ganhou a batalha, mas perdeu muitos homens. Ganhou a disputa, mas perdeu amigos. É uma batalha que você venceu, mas que ao mesmo tempo ela foi tão dolorosa que ela é uma vitória de Pirro. Ela é uma vitória que não vale a pena, tá? Então, tá aí relacionado a Pirro uma batalha que ele participou e que, embora vitorioso, não tem nada de grandioso nessa vitória. Ao fim, a nossa filosofia desta semana, vendo os últimos pensadores da escola do grupo dos filósofos que são do período helenístico, tá? Depois nós já vamos seguir para os filósofos que pensam já na Idade Média, já no período da Idade Média. Então, já entrando aí o cristianismo compondo a filosofia, tá bem? Eu espero que vocês tenham uma boa semana e que tenham entendido tudo. Beijos a todos, até mais.